Aqui nós vamos fazer uma revisão dessa parte introdutória hidrostática. Estou chamando de revisão porque vocês já devem ter lido, né? E estudado, que é o ideal. Você ler antes, estudar, e depois, quando a gente for assistir um vídeo, eu vou dar basicamente uma revisão. Aí provavelmente você vai sanar algumas dúvidas, ou ainda vai continuar com dúvida. Aí você tem que perguntar mesmo, né? Manda pergunta e tira suas dúvidas. E tem que fazer exercícios, né? Sem exercício não dá para aprender para você desenvolver bem o conteúdo aqui em física, em matemática, nessas áreas, né, de exato, química também, tem que fazer muitos problemas, né, tentar resolver os problemas, fazer o exercício, porque aí você vai ganhando prática e dominando o conteúdo, ok? Então aqui em hidrostática nós vamos estudar os líquidos em repouso, né, vamos aplicar a lei de Newton, vamos aplicar alguns princípios que a gente vai aprender agora na hidrostática, né, para estudar esses líquidos em repouso, ok? Então, aqui a gente vai estudar pressão, a gente vai definir pressão e densidade, porque são duas grandezas que a gente vai precisar dentro do estudo de hidrostática, né? Para falar exatamente dos princípios, por exemplo, de Pascal e Arquimedes, para falar em experimento de Torricelli, né? Medida de pressão, eu vou precisar definir o que é pressão, né? Se eu estou falando em pressão, preciso definir, e densidade, que vai aparecer muito nas equações. Densidade e massa específica também, que são definições parecidas. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, para começar, vocês já viram no livro, a gente só vai, né, fazer uma revisão aqui. Então, massa específica. Quando você fala em massa específica, você vai fazer o quê? Uma razão entre duas grandezas, que é a massa de uma substância e o volume. Então, aqui você já viu, né, que a massa específica é definida como massa da substância sobre o volume de uma substância. Então, você está se referindo a uma substância. Quando você fala em massa específica, você está falando em massa, só que por unidade de volume, entendeu? Então, é a quantidade de massa de uma substância em uma unidade de volume. Então, por exemplo, 100 gramas por centímetro cúbico, né? 1 grama por centímetro cúbico, né? Por exemplo, a água, a massa específica da água, né? Em torno de, aí eu acredito que deve ser 5 graus, né? A 5 graus Celsius, de 1 grama por centímetro cúbico. Apesar da massa específica não mudar muito com a temperatura, né? Mas 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, o centímetro cúbico é uma medida de volume. Então, você está tendo 1 grama é a massa de água em 1 centímetro cúbico. Então, se você pegar uma porção de 1 centímetro cúbico de água, a massa dessa porção de 1 centímetro cúbico de água vai ser de 1 grama. Então, a massa específica, portanto, né, a massa específica da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ok? Então, densidade, já densidade se refere geralmente a um objeto, a um corpo, né? É a mesma ideia, é a massa sobre o volume. Aí você fala, mas vai dar a mesma coisa? Em alguns casos, sim, né? Mas a densidade do corpo se refere a um objeto, né? Um cilindro de um determinado material, um cilindro feito de uma mistura de materiais, ou uma bola, um objeto qualquer feito de vários materiais. Aí, se você precisar de densidade, você vai fazer o seguinte, né? Por que a gente define densidade? Porque aqui no hidrostático a gente usa muito, tanto massa específica como densidade, então a gente precisa definir. Então você vai pegar densidade de um corpo é o quê? É a massa do corpo dividida pelo seu volume. Aí você vai dizer, né? Mas então é a mesma coisa de massa específica. Não. Primeiro, que densidade você está se referindo a um corpo. E segundo, você pode ter um corpo, por exemplo, feito de diversos materiais. Então não faria sentido falar em massa específica, já que você está tendo vários materiais ali, né? Então você não está falando de uma substância específica. Em segundo, você pode ter um corpo oco, né? Então, um objeto lá, uma esfera, por exemplo, uma esfera, mas com a parte oca, uma casca esférica, né? Então, você tem ali uma esfera, mas com uma parte lá interna vazia. Então, como seria a densidade? Você vai pegar a massa dessa esfera, né, e dividir pelo volume. Só que o volume da esfera é o volume todo, incluindo a parte que está lá dentro vazia. Então, você vai pegar a massa da esfera e dividir pelo volume da esfera, você vai ter, então, a densidade da esfera. Então, veja que se a esfera for de alumínio, na hora que você for calcular a massa específica do alumínio que compõe a esfera, você vai pegar a massa do alumínio e dividir pelo volume do alumínio. Então, você vai ter que descontar, né, tanto a massa daquela parte, né, oca lá que tem ar, por exemplo, né, você teria que descontar a massa de ar, mas a massa, se você não descontar, o resultado não vai mudar muito, né, porque a massa de ar é pequena. Mas na hora que você for fazer o volume aqui, você tem que descontar o volume da parte oca.
para calcular a massa específica, né, do alumínio. Já a densidade não, a densidade do corpo, você vai pegar a massa do corpo e dividir pelo volume sem descontar a parte oca. Essa é a diferença. Então, geralmente a densidade ela é menor do que a massa específica, né? Se tiver alguma parte oca dentro do corpo, ela vai ser menor. Se você medir, por exemplo, a densidade do corpo humano, né? Você vai lá na balança da farmácia, mede a massa, né, do corpo humano. Aí você vai lá, né, de alguma forma, mede o volume, né? Você, por exemplo, pega uma caixa d'água cheia de água até a borda, mergulha naquela caixa d'água, a água que em excesso vai transbordar, você mede o volume da água em excesso, né, aquela água que transbordou, é porque você mergulhou ali, mergulha com calma, né, para não ter onda, né, você mergulha calmamente, sem ter onda, aí a água em excesso transborda, essa água em excesso, o volume dela corresponde ao volume do seu corpo, né, que agora ocupa o espaço que ela ocupava antes. Então, aquela água em excesso, você mede o volume daquela água que transbordou é igual ou aproximadamente igual ao volume do seu corpo. Então, você calcularia aqui, faria essa conta, essa divisão, massa do corpo, que você mediu numa balança, e o volume do corpo, que você mediu indiretamente pela água que foi transbordada, né? Você mede o volume daquela água que transbordou do recipiente, quando você mergulha calmamente. Então, você mede o volume. Na hora que você dividir, você vai achar a densidade do seu corpo. Mas lembre-se, né, que lá o seu estômago vai conter seu intestino, algumas partes do seu corpo, né? Então, você tem que a densidade do seu corpo aí vai considerar no volume essas partes vazias também. Então, na hora que você calcular a densidade, né, ela pode ser um pouco menor, né, a densidade do seu corpo, do que de alguma substância que tem no seu corpo. Por exemplo, a água contida no seu corpo, né, vai ter densidade maior do que ter massa específica maior do que o seu próprio corpo. Entendido? Então, essa é a ideia, né, da diferença, né, das definições aqui. Agora vamos definir pressão, né? Então, vamos imaginar aqui você sobre o solo, você em pé sobre o solo, na vertical, parado, né? Não pode estar se movendo, paradinho ali. Então, você aplica uma força no solo, vamos chamar essa força de força N, força normal, só que você que está aplicando no solo, né? Não é a força que o solo está aplicando em você. Vamos pensar na pressão sobre o solo. Então, a força que você aplica no solo, na direção normal, vou chamar de Fn, força normal, vou tirar o módulo dela. Essa Fn, como você está paradinho ali, né, ela vai ter o mesmo valor do seu peso, né? Considerando, é claro, né, a força que você está fazendo com os dois pés, ok? A força total que você está fazendo com os dois pés na vertical, chamamos de Fn. Essa Fn aqui, neste exemplo, equivale ao seu peso, tá bom? Ou seja, tem o mesmo valor. Essa área aqui seria a área de contato dos seus pés com o solo, né? Então, aqui como se fosse a sua pegada, né? Aquela pegada que fica quando você pisa no solo, né? Que cede, né? Um terreno, né? Um arenoso, alguma coisa que você deixa marca no chão, você vê um formato da região que entrou realmente em contato com o solo, que pressionou o solo. Então, você pegaria aquela área ali, né? Multiplica por 2, porque são dois pés. Então, você pega o seu peso, dividir pela área de contato, né, dos seus pés com o solo, dos dois pés, você teria então a pressão que os seus pés fazem no solo. Então lembre-se que a pressão, apesar de ser definida a partir de uma força, é pelo módulo da força, tá vendo? Então pressão não tem direção, é uma grandeza escalar, ok? E qual seria a unidade então de pressão? No sistema internacional, a unidade de força é Newton. A unidade de área, né, vai ser metro quadrado. Então a unidade de pressão seria Newton por metro quadrado. Mas é dado um nome, né, específico para essa grandeza pressão, que é Pascal. Então, Newton por metro quadrado, você pode substituir por Pascal, né? O nome da unidade é PA. Então, Newton por metro quadrado, ou seja, N por M quadrado, que é Newton por metro quadrado, você vai substituir por P maiúsculo e A minúsculo, Pascal. Bom, então essa unidade no sistema internacional. Outras unidades de medida seriam essas aqui, ó, a atmosfera, né, uma unidade medida, né, que equivale à pressão de uma atmosfera inteira, né, então a nível do mar você tem basicamente uma atmosfera, então seria uma pressão equivalente à da atmosfera. Você tem 1 milímetro de mercúrio, né, no caso, por exemplo, 1 milímetro de mercúrio, é a pressão exercida pelo metal, né, mercúrio, líquido mercúrio, que tenha uma altura de 1 milímetro, né? Você tem um recipiente contendo mercúrio. Se tiver 1 milímetro de mercúrio ali, na base dele, só o mercúrio exerce essa pressão. Claro que ele já tem a pressão atmosférica ali sobre ele. Então, se você coloca 1 milímetro de mercúrio em um recipiente, você acrescenta
mais essa pressão de 1 milímetro de mercúrio. Né? Depois a gente vai ver detalhadamente essa pressão quando a gente falar do experimento de Torricelli. A gente vai falar melhor sobre essa pressão. Tá? Então, essa pressão aqui em milímetro de mercúrio, essa unidade de pressão, também é chamada de torr, tá aqui. E tem uma medida também muito conhecida, que você vai ver em alguns casos, aí, PSI, né? Que é libra por polegada quadrada. Ele seria uma medida de força, né? E polegada medida de comprimento, né? Uma medida inglesa. Então, o PSI, mas aparece aqui, né, no Brasil, né, os instrumentos têm essa unidade de medida. Por exemplo, você vai medir a pressão, né, ou calibrar os pneus, né, do carro, de uma bicicleta, no posto, a medida lá geralmente em PSI, né? Vai lá, geralmente, você, por exemplo, você calibra os pneus de um carro de passeio, o carro da frente, em torno de 32 PSI, né? Alguns colocam mais porque a parte da frente é o motor, né? Tem mais carga ali, então você põe a pressão do pneu um pouco maior na frente, né? Vamos supor 34 PSI, né? Na parte de trás 32 PSI nos pneus de trás, né? Então 34 PSI, então a medida também vai aparecer. A relação entre essas pressões está aqui embaixo, você pode utilizar, guardar isso aqui, né, para fazer conversões de uma unidade para outra. Então, uma atmosfera, né, equivale a 10 a quinta pascais. Então, é aproximadamente isso aqui, tá? Então, veja só, uma atmosfera, né, então a pressão que a atmosfera exerce sobre nós aqui a nível do mar equivale a 10 a quinta pascais. Mas lembre-se, né, que 10 a quinta pascais é o que? É 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, o que é 10 a quinta, né? 10 a quinta são ali, 1 mais os 5 usaria, então é 100 mil newtons por metro quadrado. Então não é pouca coisa não, né? Você imagine 1 metro quadrado, uma força de 10 mil newtons, né? 10 mil newtons, 10 mil não, né? 100 mil, né? 100 mil newtons equivale, né? Imagina um objeto com um peso de 100 mil newtons, divide aí 100 mil por 10, né, que é o valor de G aproximadamente, então teria 10 mil quilogramas, então seria um objeto de 10 mil quilogramas apoiado numa área de 1 metro quadrado. Então isso equivale à pressão atmosférica, então veja que não é pouca coisa, então nós estamos submetidos a toda essa pressão. Agora imagine se retirasse da gente instantaneamente essa pressão sobre nós explodiríamos, né? Porque internamente no nosso corpo nós também temos essa pressão, então a gente não sobrevive sem ela. Então, se retirar essa pressão, a gente deixaria de existir, né? Então, essa pressão toda equivale a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, né? A gente vai ver no experimento de Torricelli o que significa esse 760 milímetros de mercúrio aqui. Mas você já posso te adiantar, né, que você vai imaginar um tubo contendo 760 milímetros de mercúrio. Esse 760 milímetros de mercúrio equivale a uma pressão de uma atmosfera inteira, né? Que equivale também a uma pressão de 14,7 PSI. Então, você vai lá no posto e coloca, por exemplo, 32 PSI de pressão no pneu, então você está acrescentando internamente aquele pneu ali, né, 2 atmosferas, né? Se ele vazio, né, totalmente vazio, ele já tem uma pressão, né? Se abrir a válvula e deixar aberta e ele esvaziar totalmente, no final ele já vai ter uma pressão de 1 atmosfera, porque ele está ligado com a atmosfera. Então, quando você injeta ar lá dentro do pneu, até atingir lá os 32 PSI, né, você vai ter aproximadamente 2 atmosferas a mais. Então, você veja que a pressão ali no pneu é bem grande, né, mas claro, né, você sustentar, né, ali a carga, né, do carro, ali você vai ter que ter uma pressão realmente considerável. Então, quando a gente fala em pressão, né, existem 2 contribuições. Existe a contribuição, né, gravitacional, né, aquele exemplo que a gente deu, né, de você né, parado sobre a superfície do piso, né, então você está aplicando uma carga ali, né, que equivale ao seu peso no piso, então você exerce uma pressão. E você tem a pressão devido à contribuição térmica, né, é aquele caso que você tem um recipiente contendo um gás, né, e o gás ele é formado por moléculas. Vamos pegar essa figura aqui para você entender melhor, né? Você tem um recipiente contendo um gás, o gás ele é formado por moléculas, essa molécula se move, aqui tem apresentado algumas, né, gigantescas, né, que na verdade a gente não enxergaria as moléculas. Aqui está representado algumas, imagine milhões aqui se movendo rapidamente, colidindo com as paredes, né? Então você vai ter a pressão nas paredes do recipiente que contém um gás por causa desse movimento. A gente diz então, né, dessas colisões das moléculas com a parede, ou com qualquer coisa que você colocar aqui, né? Se colocar uma bolinha aqui, né, de plástico aqui dentro, esse gás vai colidir com essa bolinha e vai exercer pressão sobre ele. Então aqui dentro você tem pressão, vai ter pressão em qualquer ponto aqui, né? E essa pressão se deve ao movimento, né, rápido, né? Esse gás tem energia, você vai estudar no segundo ano,
que é a energia térmica, né? Então essa é a energia térmica do gás, né? O gás ideal, vai estudar lá o que é gás ideal. Essa energia térmica aqui, que corresponde à energia cinética do movimento desses átomos, né? Dessas moléculas, melhor dizendo. Então essa energia térmica, essa energia cinética do movimento das moléculas, né? E essas moléculas de movimento atingindo as paredes do recipiente, aqui, né? Aplica um impulso. Então, esse impulso vai implicar em pressão nas paredes do recipiente. Essa pressão devido a esse movimento. Então, a contribuição, a gente diz que é uma contribuição térmica, tá bom? Mas aqui quando você põe né, você já tem um gás e um líquido, aqui você, além da contribuição térmica, porque a contribuição gravitacional do gás aqui é pequena, porque a densidade dele é baixa, então o peso dele é pequeno, mas quando você já tem um líquido, você tem um sólido, aí você já tem também a contribuição gravitacional na pressão. Você pegar a pressão aqui embaixo do recipiente, né? Tem a contribuição do gás e a contribuição do líquido, porque esse líquido aqui tem um peso considerável. Então, aqui embaixo, a pressão exercida pelo líquido vai ser muito maior que aqui na superfície do líquido, porque na superfície do líquido você tem a pressão do gás aqui, né? Que a contribuição gravitacional dele é pequena, porque o peso dele é pequeno, mas ele tem a contribuição térmica devido ao movimento das moléculas que formam esse gás, né? Já aqui do líquido, você, além da contribuição térmica que já tem, por causa, né, até da presença do gás, você tem a contribuição gravitacional. Você tem um peso desse líquido aqui, né, se fosse um líquido ou um sólido, por exemplo, o peso desse líquido contribuindo com a pressão aqui na base, por exemplo, ou em qualquer ponto, né? Depois a gente vai estudar o teorema de Stevens, que vai medir exatamente essa contribuição, né, gravitacional do líquido em seu interior ou em sua base, tá? No caso do gás também vai ter essa contribuição gravitacional, só que é muito baixa. Por quê? Porque a densidade do gás é pequena, tá? Caso você quiser falar massa específica, né, a massa específica do gás é pequena. Então, se você medir a pressão aqui em cima, aqui, ó, na parte superior, ou na parte inferior, como a coluna aqui, né, a altura aqui é pequena e a densidade do gás também é pequena, essa contribuição é praticamente nada. Então, a diferença de pressão aqui, na parte superior do gás e na parte inferior, é praticamente nenhuma. A diferença de pressão, tá? Eu estou falando. Já no líquido, não. A diferença de pressão entre a parte superior do líquido e a parte inferior já é considerável, porque, né, a densidade do líquido já é muito grande comparada com a densidade do gás, tá bom? No caso do gás, só se a gente tiver essa altura muito grande, que é o caso da atmosfera aqui, né? Apesar de ser um gás, mas a altura aqui da atmosfera, estamos considerando aqui, né, que a altura aqui na atmosfera, né, é de cerca de 500 quilômetros. Então, essa altura toda dá uma contribuição gravitacional grande aqui na base, né? Na base aqui você tem a pressão de 10 a 30 newtons por metro quadrado, uma pressão, né, relativamente grande, se você pensar, né, em termos de força por metro quadrado, já pensou? 10 a quinta são 100 mil newtons por metro quadrado. Então, a atmosfera exerce em cada metro quadrado uma força vertical de 100 mil newtons, ok? Então, é uma pressão, né, nesse sentido, se a gente comparar com as forças que a gente aplica aqui, né, se comparar com o nosso peso, por exemplo, né, é uma força relativamente grande, ok? Então, é isso que a gente está comparando. Então, no caso aqui, com uma altura muito grande, 500 quilômetros, né, essa contribuição da atmosfera toda realmente é grande, a contribuição, né, gravitacional aqui realmente é muito grande, ok? Então, aparece uma pressão aqui, que é a pressão na base, que a gente chama de uma atmosfera, né? Uma atmosfera é a pressão dessa coluna toda da atmosfera. Entendido? Então você tem a contribuição térmica e a contribuição gravitacional. Você tem um recipiente contendo somente um gás, ali você tem basicamente a contribuição térmica só, né? Devido ao movimento das moléculas do gás. A contribuição gravitacional você tem praticamente nenhuma, porque o gás, a densidade dele é baixa, então a variação da pressão ali com a altura é muito pequena, é praticamente imperceptível. Tranquilo? Então, por enquanto é assim. Depois a gente vai falar ainda, né, sobre o experimento Torricelli, vamos falar sobre o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes, que a gente tem que gastar, né, um pouquinho mais de tempo, e tem um teorema de Stevens também antes, né, que a gente vai falar, que é relativo a líquidos, tá? Então tá, até mais.